Conheci Daniel quando tinha 24 anos. Era doce, atencioso e fazia tudo parecer mais fácil. Seu sorriso era como uma promessa de paz. Nos conhecemos numa biblioteca, uma das poucas ainda silenciosas na cidade. Desde o primeiro instante, algo nele me fez sentir que eu podia confiar. E por muitos meses, tudo foi perfeito. Daniel tinha um jeito de ouvir que desmontava qualquer armadura. Ele não interrompia, não julgava. Parecia genuinamente interessado no que eu pensava, no que eu sentia. Isso me conquistou. Me apaixonei, rápido, mesmo tentando resistir. Ele era diferente de todos os homens que eu já tinha conhecido. Nos víamos quase todos os dias, caminhávamos no parque, cozinhávamos juntos, conversávamos por horas. Ele me falava da infância, de como a mãe o criou sozinha depois da morte do pai, quando ele tinha apenas 8 anos. Dizia que ela foi mãe e pai ao mesmo tempo, que se sacrificou por ele, que nunca teve uma vida própria. E eu pensava, que mulher forte. Ele contava sobre conquistas, bolsas, concursos, prêmios, e em todas as histórias, Ângela estava lá. Ela ajudava ele a estudar, incentivava, protegia. Me comovia imaginar essa ligação tão forte entre os dois. Me fazia admirar aquela mulher mesmo sem conhecê-la. Achava que seria uma honra fazer parte daquela família. Um dia, depois de 6 meses juntos, Daniel me disse que queria me apresentar à mãe. Eu fiquei animada. Comprei flores, me arrumei com cuidado. Queria causar uma boa impressão. Ele me tranquilizou, disse que ela ia me adorar. Só não gosta muito de surpresas, comentou rindo. Não dei muita atenção. Naquela noite, enquanto subíamos as escadas da casa dela, senti um frio na barriga. Era uma mistura de nervosismo e esperança. Eu não sabia que estava prestes a conhecer a mulher que transformaria minha vida em um labirinto sem saída. Viúva havia mais de 10 anos. Ângela morava sozinha numa casa antiga, onde cada canto respirava Daniel. Fotos de quando ele era criança, troféus escolares, desenhos da infância emoldurados como se fossem obras de arte. No início achei que fosse carinho, mas era obsessão, como se o tempo tivesse congelado na época em que só existiam os dois. A casa era escura, com móveis pesados, cortinas fechadas e um leve cheiro de mofo. Nas paredes, havia retratos de Daniel em todas as fases da vida, mas nenhuma foto com amigos, namoradas ou outros familiares. Apenas ela e ele. Como se o mundo inteiro não existisse além daquela bolha. Ela me recebeu com um sorriso contido, frio. Agradeceu pelas flores, mas mal as olhou. Durante o jantar, fez perguntas mecânicas, e cada vez que eu tentava contar algo, ela redirecionava a conversa para o filho. Seus hábitos, suas preferências, suas conquistas, como se estivesse marcando o território. Daniel não percebia, ou não queria perceber. Estava animado, feliz por nos apresentar, mas eu já sentia o peso dos olhos dela cada vez que ele segurava minha mão, cada vez que eu ria ou tentava contar uma história. Era uma presença constante, silenciosa, como uma sombra que se estende sem fazer barulho. Nos dias que seguiram, Daniel passou a visitá-la com mais frequência. Ela dizia se sentir sozinha, triste, vulnerável. Dizia que não conseguia dormir, que às vezes sentia o coração disparar. E ele, com o peito cheio de culpa, passava horas com ela. Eu entendia, de verdade, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava sendo costurado no escuro. Como se uma rede invisível estivesse nos separando aos poucos. E a cada encontro, com Ângela, eu me sentia mais deslocada, menos bem-vinda, menos parte da vida dele. Quando Daniel me apresentou oficialmente como namorada, Ângela sorriu com os lábios, mas não com os olhos. Poucas semanas depois, ela começou a ligar todas as noites. Se ele não atendia, deixava mensagens como: "Só queria ouvir sua voz antes de dormir, já que logo você vai me esquecer." Outras vezes, ligava chorando, dizendo que tinha passado mal, que o coração estava acelerado, que estava tonta, mas nunca queria ir ao hospital. Já passou.
Só precisava escutar sua voz, dizia com voz frágil. Daniel, claro, largava tudo para falar com ela. E eu, tentando não parecer ciumenta, engolia o incômodo. Ele começou a dividir o tempo. Eu via Daniel cada vez menos. E quando via, ele estava exausto, estressado. Dizia que a mãe não estava bem, que se sentia culpado por não estar mais presente. Eu entendia, queria ser apoio, mas começava a enxergar um padrão. Toda vez que tínhamos um plano juntos, um jantar, um final de semana fora, um aniversário, algo acontecia. Uma queda na escada, um desmaio, uma crise de ansiedade. Era como se Ângela soubesse exatamente quando intervir. E Daniel, enredado pela culpa, corria para socorrê-la. Comecei a me sentir como uma intrusa, como se estivesse disputando um lugar que já era de outra. E ela sabia disso. Não precisava dizer nada. Era só um olhar, um suspiro no momento certo, um comentário sutil. Daniel sempre gostou de frango assado, né? Nunca vi ele comer esse tipo de comida antes. Coisas assim, pequenas agulhadas. Tentei conversar com Daniel. Disse que estava me sentindo excluída, que entendia a dor da mãe, mas que nosso relacionamento também precisava de espaço. Ele me ouviu, mas o que respondeu me destruiu. Eu não posso escolher entre vocês duas. Não seria justo. Saí daquela conversa com a sensação de ser egoísta, de estar cobrando demais, de ser imatura. E sem perceber, comecei a me calar, a me esconder, a aceitar o pouco que restava de nós dois. Quando anunciamos nosso noivado, eu senti. Algo ia acontecer. O olhar de Ângela naquela noite dizia tudo. Não era tristeza. Era uma raiva contida, fria, escondida atrás de um sorriso forçado e um aplauso sem alma. 2 semanas depois, Daniel recebeu uma ligação no meio da madrugada. Era a mãe, chorando com a voz fraca. Disseram a ela que tinha um tumor no pâncreas, avançado, inoperável. Filho, eu não tenho muito tempo, sussurrou. Daniel desmoronou. E eu, do outro lado da porta, ouvia apenas o silêncio, os soluços, o medo. A notícia caiu sobre nós como um terremoto. Daniel cancelou a festa. Disse que não podia pensar em casamento enquanto a mãe estava morrendo. Foi morar com ela para cuidar da saúde dela. Eu entendi. Fui compreensiva. Levei comida, fiz compras, ajudei com papéis do convênio. Mas pouco a pouco, Ângela virou o centro absoluto da nossa vida. Ela falava sobre tratamentos, remédios, exames. Mas havia algo estranho. Nunca podíamos acompanhá-la ao hospital. Sempre havia uma desculpa. É muito cedo. Não quero incomodar. Prefiro ir sozinha. Me sinto mais à vontade assim. Daniel não questionava. Ele confiava. Para ele, a mãe era incapaz de mentir. Mas eu via. O corpo dela não mudava. Ela não emagrecia, não perdia cabelo, não demonstrava sinais de dor. Comia normalmente, caminhava bem. Não havia nem sombra de alguém com câncer, avançado. A desconfiança começou a crescer dentro de mim, silenciosa. Me sentia culpada só por pensar nisso. E se eu estiver errada? Eu me perguntava. E se ela estiver mesmo doente e eu for a pessoa horrível que duvida? Mas os sinais eram muitos. E então, veio a prova. Um dia, vi sobre a mesa uma pasta com exames. Comecei a olhar. As datas estavam inconsistentes. O nome do médico tinha erros. A assinatura era idêntica à de um carimbo. O número de registro profissional era inválido. Meu coração disparou. As mãos tremiam. Era mentira. Tudo era mentira. Fui até o hospital onde ela dizia fazer tratamento. Perguntei. Procurei. Não havia nenhuma paciente chamada Ângela com diagnóstico de câncer. O oncologista que ela mencionava nunca trabalhou lá. Naquele momento eu soube. Ângela inventou a própria morte para afastar o filho de mim. Saí do hospital com as pernas bambas. O mundo parecia embaçado, distante. Como se de repente tudo o que era concreto tivesse se tornado falso.
Eu andava sem rumo pelas calçadas, segurando os papéis que provavam o impensável. Ângela nunca teve câncer. Ela inventou tudo. Uma parte de mim sentia alívio. Ela não estava morrendo. Mas outra parte ardia de raiva. Uma raiva que queimava no estômago. Como alguém é capaz de fingir uma doença terminal para manter o filho por perto? Como alguém pode manipular tão friamente o amor? Voltei para casa e esperei. Não conseguiria dizer nada por mensagem. Precisava olhar nos olhos de Daniel. Precisava que ele visse a verdade. Quando ele chegou, estava exausto, como sempre. Eu ofereci um copo d'água, sentei à frente dele e coloquei os papéis sobre a mesa. Ele franziu a testa. O que é isso? Lê. Só lê. Ele pegou os papéis. Leu devagar, primeiro com confusão, depois com desconforto, até que a expressão dele mudou. Negou com a cabeça. Disse que talvez eu tivesse ido ao hospital errado, que podia haver algum engano. Mas eu insisti. Mostrei a carta do suposto médico. Um oncologista que, segundo registros públicos, havia falecido há 5 anos. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Encostou as costas na cadeira. Respirou fundo. Depois se levantou e saiu. Não dormi naquela noite. Senti medo. De perder ele. De ele voltar para ela. De ele me odiar por ter descoberto. Na manhã seguinte, Daniel voltou. Pálido. Olhos vermelhos. Disse que tinha confrontado a mãe. Que no começo ela chorou, negou, tentou se fazer de vítima. Mas que depois de horas, confessou tudo. Ela disse que estava perdendo ele. Que desde que eu entrei na vida dele, ele mudou. Que ela não suportava vê-lo distante. Que preferia vê-lo com raiva, mas por perto. Disse que inventou a doença por medo, por desespero, por amor. Eu pari ele, ela disse. Você só roubou o que era meu. Daniel chorava enquanto me contava isso. Disse que se sentia sujo, traído, perdido, e eu o abracei. Mas por dentro eu sabia. Algo dentro dele tinha quebrado para sempre. Depois da confissão, nada mais foi como antes. Daniel parou de falar. Com Ângela. Mudou o número do telefone. Evitava passar na rua dela. Não respondia mais e-mails nem mensagens. Mas ele também não era mais o mesmo. Ele se fechou. Ficava horas em silêncio, encarando o nada. Começou a dormir mal. Tinha pesadelos. Acordava suado, às vezes murmurando frases sem sentido. E eu tentava segurar tudo. Cozinhar, conversar, distrair. Mas era como tentar acender uma vela num vendaval. Mesmo morando comigo, Daniel parecia distante. Uma presença física, com uma alma em retirada. E no fundo, eu sabia. Ele estava tentando reconstruir sua própria história. Tentando entender como foi enganado por tanto tempo. Tentando digerir que o amor mais puro da vida dele, o amor de mãe, tinha sido usado como arma, até que semanas depois ele me disse que queria vê-la. Disse que precisava encerrar aquilo, que não podia seguir em frente sem olhar nos olhos dela pela última vez. Eu fui com ele. Por dentro, tremia. Não sabia o que esperar. Ângela abriu a porta como se nada tivesse acontecido. Sorriu. Tentou abraçar o filho. Ele recuou. Entramos. A casa estava igual. Escura, abafada, cheia das mesmas fotos de Daniel por todos os cantos. Sentaram-se um de frente para o outro. Eu fiquei de pé, perto da porta. Daniel respirou fundo e perguntou: "Por que você fez isso?" Ela não chorou dessa vez. Não se desfez em drama. Apenas falou, seca: "Porque eu não suportava te perder. Porque eu sou sua mãe. Porque nenhuma mulher vai te amar como eu." Daniel balançou a cabeça devagar e disse com a voz firme: "Você não vai mais controlar minha vida. Nunca mais. O que você fez foi cruel. Invenção de doença terminal. Isso não é amor.
Isso é manipulação, é egoísmo e é imperdoável. Pela primeira vez, ela não rebateu. Apenas abaixou os olhos. E naquele momento, eu a vi de verdade. Pela primeira vez, Ângela parecia velha, não de idade, mas de peso, do peso de tudo que construiu e destruiu. Saímos dali sem olhar para trás, e no caminho de volta, Daniel não disse uma palavra. Mas eu sabia. Ele tinha enterrado ali não apenas a mentira, mas a mãe que ele pensava que tinha. Nos casamos 2 meses depois, sem cerimônia, sem convidados, apenas nós dois, numa sala fria de cartório, assinando papéis com as mãos trêmulas. Não houve votos, não houve festa, só o silêncio e uma sombra atrás de cada gesto. Daniel nunca mais falou com a mãe. Ângela tentou se aproximar algumas vezes, mandou e-mails, cartas, mensagens por conhecidos, mas ele nunca respondeu. Eu também não. Não havia mais o que dizer. Algumas feridas não se costuram com palavras. Iniciamos uma nova vida, mas não como imaginamos. Dividíamos a mesma casa, mas às vezes parecia que estávamos em dimensões diferentes. Daniel tinha pesadelos. Acordava suado, assustado, murmurando o nome dela. Outras vezes, o encontrava sentado, olhando fixamente uma foto antiga dos dois. Ele não falava, só olhava. Eu também mudei. Fiquei mais silenciosa, mais alerta, como se esperasse, a qualquer momento, que outra mentira surgisse de algum canto escuro. Vivíamos em vigilância emocional constante, como 2 sobreviventes, tentando reconstruir uma casa sobre os escombros. Às vezes eu me perguntava, e se tivéssemos enfrentado Ângela desde o início? E se não tivéssemos tanto medo de magoá-la? E se a culpa não tivesse guiado nossas decisões? Mas era tarde. Para essas perguntas, o dano estava feito. Ângela continua viva. Mora sozinha, na mesma casa, rodeada pelas mesmas lembranças. Dizem que ainda pergunta por nós, que diz que fomos ingratos, que a traímos. Mas eu não sinto mais culpa, só compaixão. Daniel e eu seguimos juntos. Alguns dias são mais fáceis, outros nem tanto. Aprendemos a conviver com as cicatrizes, a amar a partir da imperfeição, a entender que nem todo trauma se cura, mas a gente sobrevive. Porque a mentira de uma mãe não destrói só relacionamentos, ela quebra almas e deixa um silêncio que nenhum perdão é capaz de preencher.